Boa noite, então, oficial agora. Pessoal, por favor, peguem já lá no aula, a nossa aula de hoje, aula 12. Nós iremos, então, hoje, desenvolver o conteúdo da última aula, já trabalhando com uma ferramenta de modelagem que você já conhece, que é o Enso, tá? Em si, o que nós iremos fazer? No primeiro momento, então, eu vou apresentar para vocês a parte modelada, vou usar o Fogler como uma das literaturas base para os exercícios que nós iremos realizar hoje. E, felizmente, o pessoal que criou o Enso, o pessoal aí da URGS, em parceria com outras universidades, mas principalmente por meio do professor Sec, a gente conseguiu, eles modelaram já muitos dos exercícios que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, vai ser bem bacana, porque a gente vai ter uma relação literária, nós vamos ter um conteúdo do Fogler, tá? Inclusive, eu disponibilizei um link onde eu consegui o Fogler em português. Não é o melhor material, mas ele está bem bacana. Hoje também o professor disponibilizou para vocês, tá? Eu me empolgo, estava falando alto aqui, pensei, por que eu estou falando tão alto aqui? Eu vou te dizer, é mania de falar alto. Vai ser bom essa quarentena que já está virando uma oitentena, vai fazer eu rever vários conceitos, inclusive o falar. Ainda bem que dava uma... Exatamente. É verdade, né? Lá na sala de aula não dá, né? Bem, então, o que hoje disponibilizou para vocês? Boa noite, Felipe. Tá? Já estou aqui, ó, lá dentro da nossa plataforma. Aqui, eu coloquei justamente já no primeiro campo que eu conversei com vocês, uma série de livros que estão disponíveis, tá? Através dessa aqui, ó, a biblioteca digital do Cengage. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês entram, criam uma conta para vocês e usem essa chave de acesso, e vocês vão ter acesso aí a umas 1.100 obras nacionais importadas. E, sinceramente, eu não vi se tem alguma coisa que nos interessasse, mas como vocês são 40 e eu sou um só, então se alguém fizer, pode até, coloca aqui, responda, professor, uma porcaria, não tem nada que preste nessa plataforma. Não, Então, vamos se ajudar, né, pessoal? Então, o que o prof fez para ajudá-los? Eu já inseri, tá? Então, aqui no slide share, eles têm esse elementos da engenharia de reações químicas do Fogler, que está o link já lá no material 16. Ele é um livro que é excelente, pena que a cópia que foi disponibilizada não está nas melhores condições, mas dá para a gente fazer um bom trabalho com ela. Então, na última aula, só para a gente recapitular, nós vimos, então, a questão das reações químicas, reações de ordem zero, de primeira ordem e de segunda ordem, onde as ordens de reação definem a cinética, principalmente com relação aos componentes, né? Então, se a dosagem ou não de um reagente vai promover uma alteração na velocidade. Também nós vimos a equação de Arrhenius a nível de temperatura. Depois disso, então, eu apresentei para vocês os modelos de reatores, batelada, PFR, CSTR, batelada, CSTR, PFR, né? Onde
foi possível vocês compreenderem qual era a dinâmica do processo. Então, a partir de hoje, nós vamos seguir nessa mesma dinâmica, porém, tá, trabalhando aí com o Enzo. Então, já vou abrir o Enzo aqui, enquanto ele vai abrindo, nós vamos trabalhando aqui. Bom, a primeira parte, então, que nós iremos desenvolver são projetos de reatores isotérmicos, tá? Que, segundo Marx diz, né, que até uma criança de 4 anos poderia entender isso, né? Puta sacanagem, né? Então, é uma brincadeira extremamente de mau gosto. O negócio não é tão simples assim. E aqui tem um resumo, tá? Que é bem bacana quando a gente vai modelar, para que vocês tenham uma compreensão do que é importante nós sabermos, né? Sempre que a gente for modelar, a premissa básica é que a gente entenda o que nós queremos fazer, e com base nisso a gente busca, então, as respostas. Então, aqui nós temos, com relação aos balanços molares, nós precisamos saber, então, qual será, balanço molar, nada mais é do que o balanço de massa. Então, qual é o balanço de massa dentro dos diferentes tipos de reatores? Quais as leis que vão estar associadas? Se são reações de ordem zero, de primeira ou de segunda ordem? A estequiometria, né? Nós sabemos que a estequiometria ela vai afetar diretamente a reação química, porque se não tiver um balanceamento correto, não vai ocorrer a reação de forma completa. E outra questão com relação a escoamento, sempre nós teremos, quando forem sistemas como CSTR, PFR, ou sem escoamento, quando nós tivermos um sistema embatelado. Se for em fase líquida ou em fase gasosa. E, com base nisso, nós temos o fechamento, né, dos nossos modelos, bem voltados a reações, tá? Nós estamos falando em reações. Então, por exemplo, aqui, dentro das combinações para reações de primeira ordem, tá? Então, boa parte da literatura, quando a gente for procurar, nós vamos encontrar os algoritmos muito voltados a reações de primeira ordem. É onde... Só um minuto, pessoal. Que é as reações de primeira ordem. Boa noite, Ju. Então, as reações de primeira ordem são aquelas que, na sua grande maioria, representam a maior parte das reações. Não quer dizer que as reações de ordem zero e de segunda ordem não ocorram, mas a de primeira ordem é a que mais, né, se desenvolve, e por isso é uma das reações que a maior parte dos modelos, dos algoritmos, quando a gente trabalha, já faz uma menção a reações de primeira ordem. Então, a gente vê a questão do balanço molar, a questão da lei da velocidade. Então, aqui, o que ele fez? O Fogler, ele mostrou o conjunto do que nós precisamos saber, e com base nisso, ok, então vamos fazer uma combinação, se for uma reação de primeira ordem, em fase gasosa e em um PFR, tá? Então, com relação ao balanço molar, partimos para quê? Pegamos o balanço molar de PFR. Então, aqui está o nosso exemplo. Com relação à velocidade, bom, vamos pegar velocidade com relação a reações de primeira ordem. Bom, com relação a partir da estequiometria, muito bem, qual é a reação que está envolvida? Como envolve gases, notem que pressão está inserida. Então, integrando, né, para o caso de temperatura e pressão constante, que é a premissa do nosso capítulo, né, projeto de reatores isotérmicos, então nós chegamos nessa condição para determinação de um algoritmo para um reator isotérmico. Ana Carolina, boa noite. Vamos ver perguntas. Ok,
não me dá falta aí, beleza, não tem problema não, pessoal. Anotem as horas de vocês, que depois a gente vai isso lá. Bom, então, agora sim, vamos partir para o exemplo, tá? Então, essa primeira parte, nós vimos, então, mais ou menos o que vai estar envolvido, mais ou menos o que nós precisamos ter noção, e agora, então, vamos partir para os exemplos. Se vocês verem, as nossas avaliações, elas vão ser sempre em cima dos exemplos. Claro, né? O nosso objetivo não é reproduzir na avaliação exatamente o que nós trabalhamos em sala de aula, mas é reproduzir algo na linha do que nós desenvolvemos em sala de aula. Então, é muito importante que a gente entenda, tá, exatamente como que o processo acontece, o que de importante nós precisamos tirar desses exemplos, porque vai ser a partir desse que os exercícios, que as outras linhas de atuação vão acabar se desenvolvendo. Então, reator em semibatelado isotérmico com reação de segunda ordem. Ó, então, esse aqui já não vai ser uma equação não vai ser as equações de primeira ordem, mas sim de segunda. A produção de brometo de metila é uma reação irreversível em fase líquida que segue uma lei elementar das velocidades. A reação, então, brometo cianídrico deve ser, com mais uma amina primária, né, que deve ser um metilamina, vai formar, então, o brometo de metila, mais um composto amínico aqui, que eu não sei o nome dele. Então, essa reação acontece de uma forma isotérmica em um reator em semibatelado. Ou seja, não é um reator em batelado, porque provavelmente a semibatelada ele se refere que a dosagem de um dos componentes da reação ela não acontece tudo de uma vez só. Ela é feita uma dosagem de forma contínua, porém sem saída de produto. Vai se concentrando o sistema reacional dentro do tanque, ou seja, dentro do reator. Uma solução aquosa, então, de metilamina, perfeito, metilamina, B, a uma concentração de 0,025 mol por decímetro cúbico, né? Lembrando que o decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro, tá? E a gente está falando de concentração, então, assim como aqui está em mol por decímetro cúbico, poderia estar como grama litro, ou poderia estar como outra miligrama por litro. Bom, a unidade ela vai variar conforme o tipo de exercício, mas sabendo, se nós estamos trabalhando com a unidade molar, nós entendemos que isso aqui equivale a uma massa de gramas do componente B, certo? É alimentada a uma vazão de 0,05 decímetros cúbicos por segundo, ou seja, a partir dessa alimentação, essa vazão de alimentação no reator, veja, essa vazão de alimentação decímetro cúbico. Tu não tens aqui, vamos junto fazendo exercício para que a gente possa ir entendendo. Então, tu tem uma concentração 0,025. Pessoal, tá bom de enxergar assim? Se tiver ruim, vocês me falem aí, tá? Decímetro cúbico, ok? Então, se é alimentado com uma vazão de 0,05 decímetro por segundo para uma solução de cianeto de bromo, A, então tu tens uma solução, né, de cianeto de bromo dentro do reator. Vou fazer aqui, ó. Então, vamos fazer o nosso reator aqui. Temos o nosso reator aqui, ok? Quem está aqui dentro do nosso reator? Então, nós temos o componente A, ó,
que é o cianeto de bromo. Dentro, certo? Então, esse está dentro do reator. E aqui em cima, tu provavelmente, né, terá um tanque volumétrico, onde é feita, então, a dosagem do reagente. Então, tem uma nossa válvula ali, nossa pequena válvula. Por que a válvula? Porque nós temos um controle de vazão, perfeito? Olha, eu botei um veneno aqui no intuito de matar os mosquitos, mas eu acho que periga eu morrer e os bichos continuam. Loucura. Bueno, então, quem é que está aqui em cima? Uma solução aquosa de metilamina. Puta, ficou virada. Perfeito? Metilamina e água. Então, esse aqui é o B. Muito bem. Então, o que o exercício diz? Que está sendo feita uma dosagem, então tu tens aqui em cima uma solução B, nessa concentração, e a vazão de 0,05 decímetros cúbicos por segundo. Bom, então, com base nessa informação, o que nós... isso aqui, então, é a vazão, né? Seria o Q de B. Né? Que está sendo dosado ali. Então, isso vai nos dar quantos mols por segundo? Então, é só nós fazermos ali... C de B. Então, a massa de B vai ser CB vezes QB. MB vai ser, então... Perfeito. Então, por segundo. Tá? Então, nós temos um sistema dinâmico. Muito bem. Então, uma solução de 0,025 mol é alimentada sobre uma solução aquosa de cianeto de bromo. Então, quais são os meios que nós temos aqui? Então, a gente tem H2O aqui e aqui também, né, pessoal?
Aqui também, né? Então, a água é o nosso meio de reação aí, ok? Contido em um reator revestido com vidro. Bom, então, provavelmente, essa é uma reação que deve ser corrosiva ou para poder estar utilizando um reator de vidro. O volume inicial do fluido no tanque deve ser de 5 decímetro cúbico, com uma concentração de cianeto de bromo de 0,05 mol por litro decímetro cúbico. Então, aqui dentro, né, isso aqui é as informações que nós temos desse ponto. E aqui embaixo, qual é a concentração de A? A concentração de A, então, vai ser 0,05 mol por decímetro cúbico. 0,5 mol por decímetro cúbico. Não tem vazão. Por que não tem vazão, pessoal? Porque, na realidade, tu vai ter o volume de A dentro do reator ali. O volume é de 5 decímetros cúbicos. Decímetro cúbico. Bom, agora, qual é, então, a massa de A que nós vamos ter plenamente ali dentro? Então, ó, vai ser Ca vezes Pa. Então, a massa de A... Calculem para mim aí, por favor. Me falem o valor. Ninguém quer me falar? Opa! Vamos ver. Ouvi um plim, acho que alguém deve ter respondido. Ah, trovoou, aqui está chovendo aí, guria. Aqui não chegou ainda. Tá bom. A pergunta é, qual é a massa, a massa molar, né, no caso, que nós teremos lá no exercício? Eu vou esperar por vocês aqui, vai acabar nosso tempo e vocês não vão fazer, né? 0,25 mol. Essa, então, é a massa. Então, pessoal, a diferença... Por que ele está dizendo que isso, então, é uma semibatelada? Nós temos, então, o conteúdo no reator com essa massa molar final e nós estamos dosando o B em cima do processo. E daí vem as informações, né? A velocidade específica da reação é 2,2 decímetros cúbicos por segundo por mol. Ou seja, pessoal, o que é o K? O K é a constante cinética da reação, certo? Onde é que a gente usa esse K? Esse K, ele está aqui, ó, está diretamente... é de segunda ordem, está aqui, ó, é esse Kzinho ali, ó, bem ali. Então, esse K, ele vai ser fundamental para nós sabermos a velocidade com que ocorre essa reação. Encontremos as concentrações de cianeto de bromo e de brometo de metila e a velocidade de reação em função do tempo. Então, a gente quer saber o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, simbolicamente, ele te demonstra a reação com A mais B, aqui A mais B, formando C e D. Então, material 16, ok? Então, olha só, para nós definirmos por que ele está usando essa taxa de reação, né, por ser uma reação de segunda ordem, se substituindo, né, pela lei das reações. Então, ó, lembrando, por que o prof fez isso aqui antes? Ó? Por quê? Porque a gente vai precisar dessas informações numéricas para nós jogarmos aqui, tá? Só que, lembrando, eu só estou mostrando para vocês
mas quem vai fazer os cálculos para nós não vai ser a calculadora, e nem vamos fazer à mão. Quem vai fazer tudo isso para nós vai ser o Enzo, tá? Então é importante só que a gente entenda, né, o que cada elemento nos dá. Então, para definir a velocidade de reação, para nós sabermos a taxa de conversão de A, por exemplo, tá? Por que o A é negativo, pessoal? Porque A é reagente. O que acontece com o reagente ao longo da reação? Ele aumenta a concentração ou ele diminui? Ele diminui. Então, por isso que a gente estabelece. Se a gente quisesse saber a taxa de conversão de C, esse valor não seria negativo. Tá? Então, substituindo a lei da velocidade nas equações, teremos, então, aqui a variação da concentração de A em função do tempo, onde isso daqui nada mais é do que a taxa de reação, certo? Aqui, ó, a taxa de reação. Aqui se conservou, e aqui nós temos o restante da equação com relação a essas equações pré-definidas aqui anteriormente. Então, feito isso, nós substituímos, então, o CA, que vai ser nada mais, nada menos que a concentração inicial de B menos a de CB, onde nós chegamos, então, na velocidade final da reação, que vai ser igual à velocidade inicial mais V sobre sigma ao quadrado. Perfeito? Bom, similarmente, nós teremos C e D da mesma forma. Só que nem eu disse para vocês, os componentes, o que é produto na reação, já não leva o sinal negativo. E esse V aqui é o V, né, volumétrico aqui, e aqui a gente tinha o V em termos de velocidade. Ok? Bom, então, chegamos para as taxas de conversão, aqui vai ser as massas molares, os N's, tá? E aqui é toda a programação para te fazer, no caso, em Polymat. Mas como a gente não vai utilizar o Polymat, nós iremos, então, partir para o MATLAB. Desculpa, para o Enzo, né? Não é o MATLAB. Mas aqui ele te mostra quais as equações diferenciais vão estar envolvidas, tanto para a taxa de reação de A, que no caso vai decrescer, de B, que no caso vai decrescer, né? De C, que no caso vai crescer, e de D, no caso, vai crescer, tá? Então, acho que está dando para enxergar direitinho aí, né? Bom, o que nós teremos de constantes para nós colocarmos e de informações? O que é o K? Então, é a constante de velocidade, que vai ser aplicada às equações. O V0, o que é o V0? Vai ser o volume inicial, certo? Olha aqui, ó, o volume inicial. Pega, eu me perdi aqui, tá? O CB inicial, aqui, V0,005 é a concentração inicial de A. Não, essa é a concentração inicial de A. O V0 aqui, 0,05, deixa eu ver aqui. Já voltamos nesse aqui. Bom, o V0 é o volume, ou a concentração inicial. Aqui é a razão, né, de conversão. Volume inicial vezes a velocidade, vai ser a velocidade inicial vezes V0 vezes T, que é esse V0 aqui. Esse V0, ele tá como V0, mas na realidade ele está como vazão de B, ó, pessoal. Aquilo ali, ó, é decímetros cúbicos por segundo. Essa é essa informação aqui, ó. Essa daqui, ó. Tá? Que daí tem tudo a ver, porque olha aqui, ó, é o componente A, velocidade, tá?
E aqui nós vamos ter, então, a taxa final de conversão, que vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial menos a concentração final vezes a velocidade dividido pela concentração inicial vezes a velocidade inicial. Aqui, perdão, aqui não é a velocidade, aqui é o volume inicial. Esse V0 aqui é o V0 que está no tanque. Tá? É o V0 que está no tanque. E essa aqui é a vazão de entrada no tanque, que daí fecha as informações que nós temos, tá? Então, deixa eu só fazer o seguinte aqui para a gente liquidar essa situação aqui. Então, Ctrl+C aqui, só para a gente bater com essas informações e nos ajudar depois para compreensão, tá? Então, aqui, essa aqui é o K, então, a gente achou, que é o nosso K que está aqui, ó, certo? Que é a constante de reação. Certo? Deixa eu diminuir aqui para ficar ajustadinho. É a constante de reação. Aqui, nós vamos ter a concentração inicial de B, certo? Aqui, vamos ter o volume e inicial de A, certo? Aqui embaixo, então, teremos a concentração inicial de A, aqui vai ser a taxa de reação, certo? Aqui vai nos dar, então, a velocidade de reação. Aqui vai ser a conversão de reação. E o que nos faltou lá em cima, que é essa informação, que é aquela que a gente estava... Vamos ver aqui. Esse já foi. Aqui... olha... Maurício, tem que ajustar a massa de A, que é 0,25. Massa de A. Aqui? Aonde massa? Aqui? Aquele que pediu para a gente calcular é 0,25. Perfeito. Obrigado. Vou arrumar aqui também. 25, tá? E aqui, então, esse daqui vai ser o quê? É a vazão mesmo, tá, pessoal? Então, aqui é a vazão de B. E daí fecha, ó. Nós temos as duas informações de A, nós temos as duas informações de B, nós temos a constante de reação, nós temos a taxa de reação,
velocidade de reação e, por último, a conversão da reação, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês, pessoal? Para que vocês entendam que vai ser essas equações, essas informações iniciais que vão ser plotadas aonde? Para nós fazermos os cálculos. Por exemplo, para mim saber a taxa de conversão de A, eu tenho o K, eu tenho o CA, tenho o CB, vou lá e aplico. E assim sucessivamente. Só que, qual é a vantagem de nós trabalharmos, então, com a modelagem? Que não haverá necessidade de nós fazermos isso. Então, o software vai fazer isso para nós. Tá? Então, é nessa premissa que a gente vai trabalhar. Deixa eu botar isso aqui para cá para poder não cortar o slide. Ok? Então, aqui, vocês vão encontrar isso depois no Enzo, essa é a ideia que a gente encontra, as taxas de conversão de A, C, B, C e D, certo? E aqui a nossa velocidade de reação. Então, no início, a taxa de conversão ela é alta, a velocidade é alta, depois, à medida que a concentração vai reduzindo, a velocidade vai diminuindo. Pessoal, agora uma pergunta que eu vou fazer. Analisando esse gráfico aqui, a gente viu que isso é uma reação de segunda ordem, tá? Quem que vocês acham que é o reagente que fez com que a velocidade fosse extremamente alta no início do processo? Qual o reagente que promoveu esse grande aumento de velocidade no início da reação? Foi o reagente A ou foi o reagente B? E por quê? A ou B? E por quê? A. Por que A? Tassi, por que o A? Alguém quer falar? Isso, Tassi. Perfeito. Meus parabéns, Tassi. Que excelente. Fico muito feliz de ouvir a tua resposta aí. Exatamente. No início da reação, nós vamos ter o dobro de concentração de A dentro do reator. E qual vai ser a concentração de... por que eu estou falando? Porque eu estou conseguindo definir isso porque eu estou trabalhando com a massa molar. Então, no início, a concentração de M é baixa. Já a concentração, a quantidade de MA no total aqui, em número de mols, é muito maior do que a de B. Então, isso faz com que a nossa velocidade de reação seja extremamente alta. Então, essa reação ela é uma reação de segunda ordem, mas qual é o reagente que promove, qual é o reagente que faz com que a velocidade da reação seja elevada? Né? Vai ser o reagente A, num primeiro momento, mas à medida que o B começar a se concentrar também, a velocidade de reação ela vai aumentando. Tanto é que a gente pode perceber o seguinte, se a gente olhar o gráfico, no início não é tão alta a velocidade, ela vai crescendo com o passar do tempo. Se a gente for olhar, aqui está em segundos, aqui é 50 segundos. A gente vai ter o ápice da reação quando nós chegarmos mais ou menos em 25 segundos. Depois, essa velocidade ela vai decrescendo, né? Então, o que acontece? O A, no início, a concentração dele é muito alta, mas o B também começa a aumentar a sua concentração até que a gente atinge o máximo da velocidade de reação por 25 segundos. Depois, com a formação dos produtos, vai havendo a diluição tanto dos reagentes, né, com a formação progressiva dos produtos. Isso é uma característica de uma reação de batelada, tá, pessoal? Sempre que a gente trabalha com batelada, no início é só A. À medida que o B vai entrando, vai havendo conversão de reagentes. Então, o A vai sumindo, o B vai sumindo, mas o B está sempre entrando, e ao mesmo tempo vai se formando. Então, no final do processo, a ideia é que se tu tenha só C e D, e o A e o B
tenham sumido. Isso é o ideal, né? Se tu não usar excesso de nenhum dos reagentes. Bom, agora, como é que vocês vão achar isso no Enzo? Então, no Enzo, se vocês olharem aqui, ó, tá? Então, quem já está com o seu Enzo aberto, já pode dar uma explorada, tá? Esse exemplo que nós trabalhamos, ele está aqui, ó, no chapter 4, Semi-Batch Reactor. Então, eu vou abrir aqui, ok? Então, é um sample. Então, nós estamos dentro de reatores. Vamos pegar o Fogler, capítulo 4, e a gente abre aqui, ó, Semi-Batch. Esse foi o exemplo que nós trabalhamos, ó. Então, vamos ver o que ele nos traz aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Ok? Puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Então, material disponibilizado gratuito. E ele fala sobre uma reação isotérmica de semibatelada, né? Deu aqui a página para nós, versão brasileira, que aqui eu utilizei, tá? Então, uma amostra para calcular a concentração molar e a conversão em função do tempo em uma semibatelada ou um processo ou num reator semicontínuo com uma reação de segunda ordem irreversível, ou seja, formam-se produtos, mas esses produtos não voltam a ser reagente de novo, não temos equilíbrio de reação, uma reação irreversível. O que nós vamos assumir? Que é uma reação elementar, né? Os padrões de estado, vai ser um processo a pressão e a temperatura constante, e em fase líquida. Qual é que é a nossa fase? A nossa fase é a fase aquosa, né? Então, agradecer aí o Cristiano, né, e ao Rodolfo, que foram as duas pessoas que fizeram aí, inseriram no Enzo, né, esse exercício para que a gente pudesse, então, estar trabalhando a modelagem. Então, vamos ver o que ele colocou. Bom, se vocês olharem, aqui, a forma como ele veio nos trazer as informações da modelagem, ela não nos coloca o modelo de reator, né? Então, todas as informações, elas estão diretamente inseridas aqui, ó, na própria reação, que é o flow sheet. Então, o flow sheet ele já vai te dar todas as informações para correr, não, diferente de como a gente vinha trabalhando na modelagem antes. Não, a gente fazia um modelo de tanque e daí a reação ia acontecendo, ou o esvaziamento do tanque ia acontecendo no flow sheet. Então, aqui a gente já inseriu todas as informações no flow sheet, parâmetros variáveis e as equações, tá? O que nós vamos setar para início do processo, o que tem de especificação, a nível de concentrações molares, e vamos ao que interessa, tá? Então, vamos partir do início aqui. Número de componentes, tá? Então, é o número de componentes químicos, né? Que num primeiro momento vão ser 2, mas que no final, no meio do processo, são 4, e no final vai ser 2 novamente, né? O estoic, número de componentes, tá? Então, é o número estequiométrico, essa é o parâmetro que está descrito dessa forma. O V0 é o volume, lembra do que nós falamos lá? Né? V0, então, é o volume do reator, o volume inicial do A. O V minúsculo 0 é o flow volumétrico, né? Que é o que é a vazão, que foi o que nós ficamos aqui questionando. Então, isso aqui, de fato, é a vazão de B, tá? Que a gente colocou como QB. Então, eu vou até arrumar aqui, eu vou botar B0, ó, igual. Vai ficar redondo o nosso material aqui, ó. B0 igual. Daí fica show de bola. Show de bola. CB, aqui, tá bom. Aqui ele usou minúsculo, tá?
CB minúsculo. Ok? Que é igual. E aqui só para nós trabalharmos aí dentro do nosso... para não causarmos confusão. Isso aqui já é muito complicado, então aquele papinho que uma criança de 4 anos entende, isso é balela, tá, pessoal? Porque isso aqui é complicado pra caramba. E cada autor, às vezes, muda e usa nomenclatura diferente, até tu te achar demora muito tempo. Então, a ideia é que o professor ajude também a traduzir isso para vocês. Então, tá. E o CA é a concentração inicial, no caso do componente A. Bom, qual vai ser a variável? Bom, a variável, então, vai ser a concentração dos N componentes e a concentração inicial dos N componentes, tá? Vai ser uma informação que tu vai colocar, ou seja, vai ser um input, né? Isso é uma informação que tu vai ter que dar para os N componentes, mas que vai variar de um para o outro. Então, aqui, no caso, o CA a gente vai ter concentração inicial de CA. Por quê? Porque o CA, volto de novo, o CA está dentro do reator. Então, esse nós temos a concentração inicial. Agora, esse aqui, eu tenho a concentração dele aqui. Mas e quando ele cai aqui? Tem água no meio. Então, a concentração inicial dele também vai variar. Estão compreendendo? Então, os N componentes que vão... A concentração inicial dos N componentes que vão variar vai ser de B, vai ser de C e vai ser de D. Tá? O A, a concentração inicial, a gente sabe. Mas a dos demais, elas vão variar à medida que a reação for acontecendo. Bom, que mais que nós teremos de variável? O R, que é a taxa de reação, tá? Rate of reaction, que é a taxa de reação, mol por litro por segundo. O K, que é a constante, certo? O volume, né? Por quê? Por que o volume final vai ser diferente do inicial, pessoal? Porque, pessoal, vamos de novo, vamos olhar de novo. Tu não tem 5 litros, aqui é 5 decímetros cúbicos, à medida que for entrando 0,05 decímetros cúbicos por segundo, por segundo o volume vai aumentar 0,05 de 5 a 10%. Vai aumentar 1%. Ou seja, a cada segundo há um aumento de 1% no volume. E aí, né, vai fazer com que o nosso volume, então, também seja uma variável. O X, então, vai ser a fração de conversão, né? Conversão de A, conversão de B, conversão de A e de B, né? Que é a formação de C e D. Ok? Bom, quais vão ser as equações? Bom, a gente vai ter o balanço de massa, que no caso vai ser o balanço molar, que é a diferencial de C, né? Lembrando, quem é que vai ser o C aqui? Esse C pode ser do componente 1, né? Do 2, do 3 e do 4. Lembrando, quem vai ser o 1? O A, quem vai ser o 2? O B, quem vai ser o 3? O C, quem vai ser o 4? O D. O R, então, é a informação que nós vamos dar para cada um dos componentes. Vai ser um valor que vai variando conforme for a taxa de reação for acontecendo. O que nós vamos ter de informação, então? Isso vem, informação inicial aqui de cada um dos componentes, né? O V0, nós temos a vazão de entrada, o volume, e o volume resultante que nós vamos ter, certo? Então, essa é a equação de balanço de massa. O volume, né? A variação do volume em função do tempo, ele vai ser uma consequência da taxa do fluxo volumétrico de B que vai estar entrando. A taxa de reação, o R,
vai levar em consideração os coeficientes estequiométricos de cada um dos componentes, o K, certo? Que vai ser, aqui aparece como uma variável, mas nós vamos dar as especificações, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó? Então, por que só aparece esse aqui? Quem é o 0025? É a concentração inicial, 0025. Quem é que é o 0025? Ó, a concentração inicial 0025 é o B. Ele considerou a concentração inicial de A 0. Vamos ver ali de novo. Ó, concentração de A, ele considerou 0. Ah, sim, que a concentração aqui, ó. Concentração inicial é um parâmetro, ó. Então, aqui, ó, tá aqui o valor, ó, 005. E aqui é o valor de B, ó, tá vendo? Então, aqui, ó. Vamos lá, é importante nós entendermos isso, tá, pessoal? É importantíssimo. Então, aqui, ó, para que vocês compreendam, então, ó, esse CA é a concentração inicial do A, que já está aqui, ok? Ou dentro do reator. Aqui, em termos de especificação, ele não colocou, por quê? Porque foi uma setagem, então, se foi setado para esse valor, não, aqui a gente deixa sem aparecer dentro da especificação, e aqui, de fato, é 0 e 0, por quê? Porque no início da reação não formou. E esse valor que está aparecendo aqui é a concentração do B inicial, que é o que vai estar caindo. Então, antes de ele fazer parte da reação, ele está chegando exatamente nessa concentração. Então, esse é para o nosso start, ok? E o volume no início, ó, condição inicial, o volume inicial vai ser igual ao V. E a concentração, ó, qual vai ser a concentração? Mol por litro, tá? Aqui tá vendo, ó, o litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, a concentração inicial dentro do reator, ó, é 0,05 mol por litro. Qual é a concentração inicial dentro do reator de B? Não tem B, não tem C e não tem D. Ok? Muito bem. Então, aqui foi o K, que é a nossa especificação. Então, sempre que aparecer o valor de K, embora ele seja variável, ele é variável, por quê? Porque cada reação vai ter um K característico, que a gente obtém a partir da curva, né, se for uma equação de segunda ordem, de 1 sobre a concentração em função do tempo, a gente obtém uma curva linear e a inclinação dessa curva vai nos dar o valor de K, que no caso, para esse caso específico que a gente tem, ok, né? E aqui a constante estequiométrica, que é a estequiometria da reação. Vamos checar a estequiometria? Vamos voltar aqui. Então, para a estequiometria, nós precisamos ter os elementos. Então, C, 1 carbono, 2 carbonos. Então, 1, 2 carbonos. Nitrogênio, 1 nitrogênio, 2 nitrogênios. 2 nitrogênios. Bromo, 1 bromo, 1 bromo. Ó, aqui não tem hidrogênio, aqui tem 3 hidrogênio, mais 2, 5. Aqui tem 3, mais 2, 5. Ou seja, o balanceamento está feito. 1, 1, 1 e 1. Ou seja, todos os coeficientes estequiométricos são 1. Então, por isso nós... por que tem o sinal negativo? Porque quando está colocado dessa forma, isso aqui é uma matriz. Entende-se como uma matriz. Então, está do lado esquerdo,
vai levar o sinal negativo, o que está do lado direito vai levar o sinal positivo. E aqui, o N-com são o número de componentes. Quem são eles? O A é o cianeto de bromo, metilamina, o metilbrometo e o cianamida, que é o D, ok? Então, muito bem, acho que a gente deu aí uma boa checada nas informações. O tempo total vai ser de 500. Veja bem, ele não colocou unidade de tempo aqui, né? Mas a gente sabe que é em segundos, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Contribuir com ele. Certo? Tempo em segundos. Deixa assim, então. Ok. Me liguei. Daí isso aqui tu vê, né? É uma coisa que ele não colocou aqui, mas a gente sabe que é segundos, porque é só o que tem de unidades aqui. Então, vamos lá. Clica aqui, bota para correr. Ok, correu com sucesso. E daí aqui nos resultados, o que a gente vai fazer? Vocês, então, a reação, os componentes, a estequiometria, o volume inicial. Aqui nós temos o quê? Então, o que nós setamos, informações setadas, ó. As 4 informações setadas aqui, ok? E aqui são as variáveis, ó. Aqui, ó. O que variou? A concentração em função do tempo, concentração final, a concentração inicial de cada um dos componentes, a razão, a taxa de reação para cada um dos componentes, o K, que foi uma constante, que foi setada, foi uma especificação, o K, o volume inicial, né? O volume final, aqui é o V final, né? Porque depois que dosa todo o componente B, em cima do A, a soma dos dois vai nos dar o volume final, e o X, que vai ser a taxa de conversão, né? Então, clicando aqui, ó, essa foi a nossa taxa de conversão, né? Então, saímos de 0 produto, e isso foi até nós obter quase, aqui pela taxa de conversão, o nosso rendimento foi de aproximadamente 99%, quase 100% de conversão, tá? Então, tá aqui para que vocês depois possam fazer o exercício individualmente, ok? Bom. Professor. Fala, irmão. Tu pode fazer o caminho de novo ali, que o meu não rodou aqui, não sei porquê. Tá, daí o que nós vamos fazer? Ali no início. A gente volta daí, Michael, quando finalizar a gravação aqui, quando a gente for fazer os exercícios individuais, daí eu paro de gravar e a gente vai para o início de novo, tá? Beleza. Pode ser? Então tá. Isso aí tudo está gravado, passo a passo. Agora, o seguinte, ó. Ok, isso aí foi o que aconteceu. Muito bem. Ok. Bom. Então, esse aqui está sobrando aqui. Ok. Então, vamos para um próximo exercício. Então, trabalhamos um primeiro exercício com uma semi-batelada. Agora vamos para um sistema de batelada. Mesma dinâmica, pessoal. Vamos trabalhar o exercício, o exemplo, aqui no Fogler, e depois vamos jogar esse exemplo lá no Enzo. E 15 para as 9, nós paramos a gravação e passamos, então, a atender. Michael, vamos reproduzir de novo?
Vanessa, Ana, XYZ, né, a gente vai evoluindo para que vocês entendam e consigam responder o exercício. Nós vamos ter hoje um exercício participativo, tá? Se vocês não olharam ainda, vou mostrar para vocês aqui. Na aula de hoje, vocês, durante o período das 21 até as 22, vai ter uma sala de interação, e essa sala de interação vai ser avaliativa, vai valer 0,1 ponto. Então, vocês vão reproduzir esses exemplos no Enzo, e vocês vão participar através de quê? De comentários. Então, vocês vão comentar, vão escrever, e essa atividade... aqui está aparecendo que a atividade está encerrada, por quê? Porque eu só vou abrir essa atividade às 9 horas. Então, não adianta o cara querer entrar agora para já encher balão ali, que não. Às 9 eu abro, 15 para as 9 eu abro, e todo mundo participa. Então, quem está na aula vai participar. Quem não está, não vai. Então, isso também vai nos ajudar na questão de entender quais alunos que estão fazendo de conta e aqueles que, de fato, estão aí para que o nosso processo de aprendizagem, de fato, esteja acontecendo, tá bom? Então, conto com vocês aí, tá, galera? Então, vamos lá. Sistema em batelado. Mesa dinâmica, usando o material 16, que é o Fogler, tá? Só que agora, então, vamos para um reator de batelado. Então, reatores em batelada são usados principalmente para a produção de especialidades químicas e para fornecer os dados necessários à determinação de leis de velocidade de reação e parâmetros de sua expressão, tais como K, a velocidade específica de reação. Show? A figura 3.4, já vamos ver ela a seguir, mostra uma concepção artística de um sistema em batelada, na qual promoveremos a reação dada pela equação 2.2 no tempo. A equação 2.2. No tempo t0, destamparemos o reator e introduziremos no mesmo um certo número de mols da espécie A, B, C, D e I. Ou seja, concentração inicial de A, de B, de C, de D e de I. Aqui, o N, no caso aqui, não está como concentração, tá, pessoal? Está como número de mols. Então, o N, ele é número de mols. Ou seja, é quantidade molar. Aqui, ó, para vocês verem, para não dar confusão. Aqui o professor usou M. Então, se a gente for usar na linguagem do Fogler, é NB, certo? Então, vamos adotar a linguagem do Fogler, por quê? Porque ele é inúmeras vezes mais importante que o professor, então não adianta a gente querer brigar com conceitos. É melhor a gente aceitar que a gente sofre menos, tá? Então, é bem isso que a gente está fazendo aqui, certo? Então tá, agora sim. Agora... perdão. Então vamos de novo. Então ele te determinou o número de mols aqui em N. A espécie A é uma base de cálculo e Na0 é o número de mols de A presente inicialmente no reator. Desses, NaX mols de A são consumidos no sistema como resultado da reação química, restando Na0 menos Na0 vezes X. Ou seja, quem é o X, pessoal? É a taxa de conversão. Se converteu 90%, então é 0,9 vezes Na, vai te dar a concentração que tu vai ter no final do processo, menos
a concentração inicial, certo? Então, isso daqui, no caso do reagente, vai ser a conversão menos 1, né? Que daí, que nem lá a gente viu, o X foi 0,99% de conversão. Isso quer dizer o quê? Que de reagente sobrou 0,01. Concorda comigo? Que se converteu 0,99, então, 1, que era a concentração inicial, menos 0,99, que foi a conversão final, vai sobrar 0,01. Então, aqui vai ser 0,01 vezes a concentração inicial, que vai ser uma concentração bem baixinha, a final menos, a inicial menos aquela ali, vai nos dar, então, o total do componente A. Então, ele te mostra aqui, ó, isto é, o número de mols de A que resta no reator após a conversão X ser atingida. Então, Na igual a Na menos NaX vezes X igual a Na0, que é 1 menos X, ok? Então, dentro do que nós falamos, aqui a questão do 1, ficou claro para vocês quem é o 1, né? Que é o concentrar o 100%, né? O 100%. Então, resumidamente, sempre fazendo 1 menos a conversão para A, vai nos dar o conceito. Utilizaremos agora o conceito de conversão visando expressar o número de mols de B, C e D em termos dessas variáveis. Então, olha só que bacana. Isso é uma batelada, tá? Onde, no tempo zero, tu botou todos eles aqui dentro, e no tempo T, tu vai ter a quantidade de mols de cada um dos componentes que tu adicionou ali dentro. Então, para determinar o número restante de mols de cada espécie no reator, Na0x mols de A terem reagido, construímos a tabela estequiométrica, que vai ser mostrada logo a seguir. Essa tabela estequiométrica contém as seguintes informações. Primeiro, a espécie em questão. Segundo, o número presente de mols de cada espécie inicial. Terceiro, a variação do número de mols produzidos pela reação. E quarto, o número remanescente de mols de cada espécie no sistema no tempo T. Então, veja, quantas espécies que tu vai estar avaliando, qual é a quantidade inicial, né? Qual é a relação, a variação do número de mols produzida pela reação, né? Porque tu está colocando 5 componentes e tu vai produzir o quê? Né? E com base nisso, qual vai ser a resultante de mols no final do processo, que vai ser o tempo T. Então, a gente tem isso aqui, o A, condição inicial, a variação de mol, então, para A, para B, para C e para D. Pode ver, todos eles levam em consideração o fator A. O I é inerte, tá? Então, como ele é inerte, ele não tem variação molar. Por exemplo, quem era o I? Ó, pergunta, pessoal. Pergunta. Se o cara tem vergonha de falar, o cara responde lá. Naquela nossa... Tá, se A, concentração maior, J, tá com a data de amanhã, 30/4, ok. Bom, pergunta. Naquela nossa reação anterior, aquela semi-batelada, quem era o componente inerte? Pode responder aí, pessoal. Quem era o componente inerte? Era só meio de reação. Não reagia. Não era nem A nem B, nem C nem D, mas era um componente inerte. Não, catalisador não. Água, João. Perfeito, João. Isso mesmo. Até porque a gente nem falou em catalisador, Tassi. Tá? Mas tranquilo, água, show de bola. Então, na semibatelada, a água era o nosso... E assim, Tassi, tem que falar para errar. Como tu acertou antes, tu errou agora, mas tu está aprendendo. Isso que é importante.
A participação, ela é importante porque a gente tem uma ideia, a gente bota para fora, se tiver certo, show, tu tá no caminho. Se não, sem problema. Fala, Tassi, professor, fala. Ok. Ô, professor, o A e o B são negativos porque são reagente e o C e o D são positivos porque são produto? E isso para modelagem, a gente usa esse parâmetro aí, tá? Por quê? Porque o reagente vai decrescer, então tu usa o sinal negativo para não dar interferência, e o produto vai crescer, então por isso que ele fica na forma positiva, ok? Então tá, vamos adiante lá. Exatamente, bem como a Tassi colocou ali, ó. Então, aqui, como os componentes aqui vão decrescer e esses dois aqui vão crescer, ok? Muito bem. Aqui, então, o componente inerte e os totais, conforme a gente pode ver aqui. E esses sinais A e B, né? Eles têm a relação com os coeficientes. Então, para calcular o número constante de mols da espécie B no tempo t, lembremos que até o tempo t, o número de mols de A que reagiu, para cada mol de A que reage, B sobre A, mols de B precisa reagir. Portanto, o número de mols de B que reagiu é mols de B reagido, ou seja, mol de B reagido dividido por mols de A reagido, e menos mols de A reagido. Então, essa é o conceito. Esse Bzinho e esse A é os números. Aqui, ó, número de mols de B reagido vai ser mols de B sobre mols de A menos os mols de A reagido, certo? Que é o valor de mols de A. Lembrando que esse Na volta aqui, ó. Isso aqui... Ó, mols de A consumidos no sistema, ok? Bom, como o B está desaparecendo do sistema, seu sinal de variação é negativo. NB é o número presente de mols de B inicial no sistema. Portanto, o número restante de mols de B no sistema, no tempo T, NB, é encontrado na última coluna na forma de NB, NB0 menos B, ou seja, com relação a mols de B sobre mols de A, menos vezes mols de A reagido. A tabela estequiométrica completa descrita contém todas as espécies envolvidas. Então, A, B sobre A, B, e C sobre A, C, D sobre A, D. Consideremos os totais apresentados na última coluna. Aqui, pessoal, talvez deu um pouquinho de confusão, o pessoal ficou pensando, não, mas o C e o D não são reagentes. Não, aqui o símbolo que ele colocou é que tudo está aqui dentro, mas na realidade tu vai inserir o A e o B, e o C e o D eles vão se formar a partir da reação, entendeu? Mas qual vai ser a concentração de C e de D inicial? Número de mols? Vai ser 0. Mas o número de mols de C e de D vão crescendo à medida que A vai diminuindo. Por isso que ele faz toda essa correlação com o A. Então, o A vai ser o reagente que a gente vai usar como digamos, como base de conversão. O A que vai nos dizer o quanto que está sendo convertido. Então, por exemplo, se tu pegar uma reação de batelada, né, como é que tu pode fazer para controlar se a reação está acontecendo? Tu vai retirando amostras da reação, vamos supor, tem 1 litro. Né? Desse 1 litro, tu vai tirando alíquotas de 0,1 ml e vai fazendo a análise, né? A análise cromatográfica ou alguma análise, algum fotômetro, algum espectrofotômetro, alguma análise, dependendo do tipo de produto que tu vai ter ali, do tipo de reagente que tu está utilizando, orgânico, inorgânico, tu vai fazer uma análise e ali tu vai conseguir acompanhando, né? No início, a quantidade de mols de ar era tanto. Passou tanto tempo,
vai diminuindo. Então, tu vai tirando inúmeras alíquotas, tu vai anotando, e daí tu vai tendo decréscimo de A, e automaticamente, se A está decrescendo, é porque os demais estão crescendo, né? No caso, B está decrescendo igual. Então, talvez tenha dado essa confusão no início. Bom, então, considerando os totais apresentados na última coluna, os coeficientes estequiométricos entre parâmetros D sobre A mais C sobre A menos B sobre A menos 1, né? 1. Por que é 1? Porque é A sobre A. Né? A sobre A é 1. Então, representa um número total de mols por mols de A reagido. Com tal termo ocorre uma frequência, como tal termo ocorre uma frequência em nossos cálculos, esse é representado pelo seguinte símbolo, né? Então, esse sigma aqui, ele nada mais é do que o somatório dos coeficientes estequiométricos. Mas todos eles levando a fração do componente pelo A para cada um deles. Então, o parâmetro sigma nos fornece a variação do número total de mols por mols de A reagido. Nos fornece a variação do número de mols por mol de A reagido. O número total de mols pode agora ser calculado por meio dessa equação aqui. Então, o número total de mols vai ser o mol, a quantidade de mols iniciais, mais o símbolo da frequência, né, que é mols de A reagido, vezes a concentração inicial e a taxa de conversão. Certo? Então, puxa vida. Recapitulando, né? Então, isso aqui é só por quê? Porque a gente está falando de uma reação que vai ser de segunda ordem, né? Então, ele só te traz essa menção, mas nada mais. Vamos, então, adiante. Agora sim, então, a equação das concentrações de sistemas batelado. Então, mais uma passadinha agora. A gente estava falando, até agora falamos do número de mols. Então, vamos falar de concentração agora. Bom, para nós sabermos a concentração, se eu tenho o número de mols, eu preciso saber o volume. Então, é isso que ele está te trazendo aqui. Então, a concentração é sobre o volume. Então, a concentração do número de mols de A sobre V, lembrando que o número de mols é o menos X, e aqui é tudo a mesma linha, tá, pessoal? A única coisa que está acrescentando é o V embaixo. Subsequencialmente, simplificaremos essa equação pela definição do parâmetro, acho que é θ essa letra, que nos permite colocar em evidência o termo concentração em cada uma das expressões de concentração. Então, aqui está nos dizendo que tu tens as variações de concentração com base em A. Então, a concentração de B nada mais vai ser do que número de mols inicial de B sobre número de mols inicial de A. Isso vai ser significado, vai ser apresentado dessa forma. Então, são nomenclaturas só para que vocês entendam a evolução de como isso vai se dar. Então, agora, com base, então, no Fogler, tá? Vamos partir para esse sample batch do Enzo, certo? Então, vamos reproduzir ele aqui. Ok? Então, vamos ver esse aqui. Esse aqui é um sample batch. Deixa eu pegar ele aqui. Onde é que esse está? Então, esse aqui já está... Vou fechar esse aqui. Esse aqui a gente já usou. Eu vou deixar aberto, tá? Depois a gente vai usar de novo. Então, entramos em sample, em reactor. Só que eu não vou no capítulo. Agora eu vou aqui nesse aqui que está de baixo, aqui, ó. Sample batch. Então, esse aqui, ó, ele vai te trazer o quê? Mesma dinâmica, tá? Agradecer a Paula,
e o Rafael, que foram as pessoas que contribuíram aí para que a gente pudesse ter um exercício já pronto no Enzo, e isso facilitar imensamente, né, o nosso estudo, porque o bacana é que aqui nós estamos vendo, então, a teoria, certo? Nós estamos revisando a teoria, nós estamos entendendo como é que funciona quem depende de quem, e aqui a gente já joga numa linguagem de programação, de tal forma que a calculeira toda que a gente estaria fazendo no caderno, o sistema está fazendo para nós. Claro, não quer dizer que tu vai ter sempre um sistema, mas nos ajuda, quando tu for fazer a calculeira, é que nem o professor gosta muito de trabalhar com Excel, por quê? Porque o Excel ele te deixa uma memória de cálculo. Então, se no Excel deu o valor, quando tu faz um caderno, tem que dar também o valor, né? Se não deu o valor, alguma coisa tu errou, né? Então, o Enzo ele tem muito esse caráter aí, de nós utilizarmos, por quê? Porque ele é rápido, porque ele simula, mas não quer dizer que tu não consiga fazer no papel, né? Então, vamos lá. Batelada. Então, mesma dinâmica. Aqui, vamos direto para o flowsheet, tá? Ncomp vai ser, então, o número de componentes. O feed, a alimentação, as devices, a alimentação vai ser, né, padrão. A reação vai ser um sistema isotérmico batelado, certo? O feed vai ser nada mais do que a entrada dos reagentes no reator. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 constantes de velocidade, com esses valores para cada uma das constantes, certo? Onde o Ks, certo, vai ser uma constante de conversão, e o K, né, vai ser um dado também. O KLA vai ser o fluxo volumétrico, e o H vai ser a inversão da concentração molar, né, por componente H. E PCO, certo? Quem vai ser as variáveis que nós vamos ter? O C6, então vai ser a nossa concentração molar, que vai ser a concentração das espécies. Bom, quantos componentes nós vamos ter? 5, certo? Então, a gente vai ter um número de 5 reações acontecendo, né? E a pressão do elemento inerte vai ser de 0,9, tá? Então, por isso que nós temos aqui, ó, 5 constantes de reação. Por quê? Porque vão estar acontecendo 5 reações ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos que a estequiometria da reação 1 vai ser essa daqui, os coeficientes estequiométricos. B vai ser essa, da reação 3, e assim sucessivamente. Aqui nós vamos ter, então, variável. Qual vai ser a única variável que nós vamos ter aqui? Vai ser a concentração das espécies, das 6 espécies formadas, certo? Aqui a vazão, que as equações, então, a vazão de alimentação vai ser em função do valor volumétrico passado por QLA vezes a pressão dividido pela constante molar de H menos o reagente C2. Menos o reagente C2. Alguém perguntou alguma coisa? Esses valores saíram de algum exercício? Sim, saíram lá do Fogler. Lá do Fogler, sabe?
Então, bom, a outra equação, as taxas de reação, então, vai ser... Só que aqui, esse exercício, ele é um exercício, é uma simulação onde tu não tem uma reação propriamente dita e tu está trabalhando com componentes, simplesmente componentes C1, C2, C3, C4, C5. E esses 5 componentes, a gente vai avaliar ele conforme então, essas condições aqui, que a gente está impondo. Então, a taxa de reação para formar o componente 1, 2, 3, 4 e 5. E isso são as taxas de reação e o C6, ou seja, o equilíbrio ao qual vai estar atingido no sistema, ele vai levar em consideração a constante de equilíbrio, o reagente 1 e o reagente 4. Então, 3 equações, tá? Conforme as definições de variáveis a determinar. Bom, é batelada, lembrando, né? O que nós temos aqui de especificações? A temperatura é uma isoterma, né? A pressão constante, não há troca de calor, o V0 e aqui o Z para cada um dos componentes, certo? Aqui o volume do reator de 1 litro. E aqui as concentrações iniciais para 1, 2, 3, 4, para cada uma das 5 espécies, ok? Ó, são as 5 reações que vão acontecer, concentração inicial para cada uma das espécies. E o nosso tempo aqui vai estar em segundos, certo? Eles não colocaram aqui, não colocou. Deve ser segundos, ok. Bom, então vamos ver se vai correr essa reação aqui. Então, aqui. Muito bem, então... Beleza, a reação ocorreu. Então, o que nós vamos ter? Mesma dinâmica. Ó, pessoal, o que é essas condições aqui? São os parâmetros, tá? Definidos, ó, os parâmetros, o número de componentes, é um parâmetro. Na realidade, ele botou separado, podia estar tudo junto. Ó. É um parâmetro. O parâmetro K1, 2, 3, 4, o KS, o K, o KLA, o H e a pressão de gás carbônico. E aqui o nosso C6, que vai ser a nossa variável, que vai ser a concentração molar de cada uma das espécies em análise. Tá? Bom, a alimentação, nós vamos ter alimentação para cada um dos componentes, ok? Essa alimentação vai ser com base no quê? Na condição inicial de concentração, certo? Para cada um dos componentes. Então, aqui vai ser o fluxo, ó. Aqui, ó, o feed, a temperatura, a pressão, a quantidade de calor, o V, e o Z, né? As condições estabelecidas, as especificações da alimentação, ou seja, do início. Porque como é batelada, então, quando a gente alimenta o reator, a gente considera o início. Bom, então... alimentamos o reator, o que nos interessa em termos de reação é o que vai acontecer aqui, ó. Isso é o que nos interessa. Então, em termos de reação, os parâmetros que nós vamos ter para cada uma das reações, né, o número de componentes, né, o número de reações envolvidas, que vão ser 5,
a estequiometria da reação envolvida, certo? Ó, estequiometria da reação, ok? E por que tem um pontinhos aqui, pessoal? Os pontinhos que estão aparecendo aqui no final, ó, eu não consigo levar o mouse até ali, porque senão ele desaparece. É porque, na realidade, ele está descrevendo tudo isso aqui, ó, ali, tá setado, tá? Então, o que vai estar acontecendo a nível de reação? Em termos, o que vai acontecer com a concentração? Então, aqui vai acontecer uma coisa interessante, ó. Como a gente tem 5 componentes, eu posso pedir a concentração de todos eles. Então, vai ter aqueles que vão ser os que estão decrescendo a concentração. O que eles vão ser, pessoal? Pergunto. Vamos lá. Vamos ver se o que o prof está falando aqui, o pessoal está captando aí em termos de compreensão. Então, eu botei a reação para acontecer aqui. Tá? Então, ela rodou. Vou abrir aqui o chat. Então, esses aqui que não variam de concentração. Aqui teve um que aumentou um pouquinho a concentração. Ó, e teve outros aqui que parece que se manteram constantes. Se ele se mantém constante, provavelmente ele vai ser um componente inerte. Ou seja, é aquele que concentração inicial é igual a final, ou seja, não reagiu. Ele está ali só como meio, tá? Como inerte. Mas esse que, com o passar do tempo, aumenta a sua concentração, o que ele vai ser? Reagente ou produto? Produto. Perfeito. E a Sara, acho que respondeu o que eu perguntei antes, né? E esse pretinho aqui vai ser reagente. Por quê? Porque ele teve, então, a redução, né, do seu componente. Então, nós podemos, né, dar um zoom aqui, ó, para nós enxergarmos exatamente se está ou não havendo variação, né? Não me lembro como é que eu faço para voltar. Zoom out. Zoom out. Maurício, uma dúvida quanto aos exercícios. A gente, para apresentar, no caso, os resultados, seria demonstrar esses gráficos que a gente está fazendo em aula ou seria alguma outra atividade? Na hora que começar os exercícios lá, eu vou pedindo para vocês irem avaliando e comentando. Então, ó, pessoal, vamos simular. Qual foi o rendimento da reação? Daí, o fulano, eu não estou sabendo como fazer, professor. Vamos lá. Eu vou lá e acompanho ele fazer. A ideia é o quê? É que seja um momento de exercício. Eu vou dando os desafios, eu vou dar que nem eu estou fazendo agora aqui com vocês, tá? Dessas curvas aqui, quem é o reagente? Dessas curvas, quem é o elemento inerte? Então vai ser mais ou menos assim, e vocês vão, só que todo mundo vai ter que responder. Então, quando eu falar, todo mundo responde. Agora, quando a gente abre o chat, tu vê que não é todo mundo que participa, né? Tem 1, 2, 3 que participam. Só que quando a gente tiver lá na hora da avaliação, quem não participar não pontua. Mesmo que seja, que nem não, mas o Lucas, ele já respondeu que é produto, eu tenho que responder também? Tem que responder também. Porque tu tem que te mostrar que tu tá na aula e que tu tá fazendo exercício. Essa que é a ideia, tá, pessoal? Para quê? Para que a gente possa, né, exercitar e que vocês tenham fixado isso. Tem que provar que está vivo, Lucas. Perfeito. Fala, César. Não tem problema, César. Não, aqui não é para responder ainda. Quando a gente abrir a sala de interação, daí a gente vai, tá? Então, tipo assim, ó, o professor, ó, não vai dar tempo de eu apresentar os outros dois sistemas. Que nem aqui, ó, a gente viu o sample batch, tá? E agora a gente ia entrar no sistema
aqui, agora a gente ia entrar no PFR. Daí, esses dois aqui, então, a gente para aqui a nossa aula de hoje, tá? Paramos aqui, tá? Então, a gente só trabalhou com semi-batelada e batelada hoje. A aula que vem a gente continua o restante e vamos fazer alguns exercícios. Deixa eu só inserir um slide aqui. Então, isso aqui, aula 13. Só para o prof lembrar e depois preparar o material para vocês. Então, pessoal, encerro por aqui, tá? Agradeço aí a paciência de vocês. Então, agora a gente passa para o nosso TDA, que é o nosso trabalho, né, presencial, que vocês vão exercitar e ver se vocês realmente entenderam. Então, professor, como eu falei, agora a gente sai do ao vivo e eu começo a lançar desafio lá na plataforma e vocês botam a rodar no Enzo e tipo assim, professor, eu ainda não instalei o Enzo no meu computador. Não. Pega o WhatsApp e combina com alguém e se virem, tá, pessoal? Então, estou encerrando a nossa gravação aqui.